Além da Matrix. Fala, galera! Sendo um dos personagens mais aclamados e reconhecidos do cinema mundial, Sherlock Holmes atrai gerações e mais gerações e nunca cai em esquecimento. Mas você sabia que ele foi inspirado em um cara real? E que ele provavelmente era um sociopata? E que ele tem um super inimigo francês? Eu aposto que você não sabia nada disso, né? Pois o morador da Baker Street, 221B, é extremamente misterioso e reservado. E por isso é difícil saber da vida privada do nosso detetive favorito. Mas nós reunimos aqui as 25 curiosidades mais profundas sobre Sherlock Holmes e iremos te contar tudo nesse vídeo. Então, fica aí até o final, hein? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. A gente conta com você. Não, infelizmente Sherlock Holmes não foi uma pessoa real, mas ele foi inspirado em uma pessoa real. Sherlock Holmes foi inspirado no Dr. Joseph Bell, o professor de medicina de Sir Arthur Conan Doyle, criador do personagem, que lecionava na Faculdade de Edimburgo, na Escócia. Joseph Bell nasceu em 1837 e estudou na mesma escola em que Conan Doyle. Ele se especializou em cirurgias e serviu como cirurgião particular da Rainha Vitória. Além de ser um ótimo professor, ele era apaixonado pela natureza, especialmente pelas plantas e também pela literatura. Joseph Bell também tinha uma espécie de superpoderes, baseados simplesmente pela lógica. Superpoderes que posteriormente foram passados para o célebre detetive. Dr. Bell tinha uma incrível capacidade de observação e dedução. Ele buscava características físicas e comportamentais em seus pacientes para deduzir seus problemas, profissões e todo tipo de informação. A frase comumente associada ao personagem, "elementar, meu caro Watson", nunca foi realmente dita por ele em nenhum dos livros. Ele já chamou seu assistente, o Dr. Watson, de "caro" algumas vezes, mas a frase completa, como é sempre conhecida, nunca foi realmente dita. Diversos atores já atuaram como o célebre personagem. Na verdade, ele é o personagem que mais coleciona filmagens, junto com o vampiro Drácula. De acordo com o IMDb, Sherlock já apareceu em 226 filmes e dúzias de atores já atuaram como esse personagem. Sherlock Holmes tem um endereço completo nas histórias, o famoso Baker Street 221B. A rua Baker Street realmente existe e sempre existiu, desde a época do autor. Porém, ele preferiu não colocar um número já existente, pois isso poderia acabar em problemas. Então ele inventou um número aleatório. Entretanto, anos depois, realmente fizeram um museu com artefatos do detetive naquela rua, e o prédio tem o número 221B estampado na porta. Porém, o prédio é considerado como o número 239 de forma oficial. Sherlock Holmes não pode, de forma alguma, ser considerado um homem que se preocupa com sua saúde. Ele era viciado em drogas, como cocaína, vivia fumando cachimbo e não dormia direito, sendo relatado nos livros que ele passava longos períodos de tempo acordado. No primeiro livro, é relatado que Sherlock é um ótimo violinista, e com o passar dos livros, nós percebemos que ele tem dezenas de incríveis habilidades. Além de ser um maravilhoso violinista, ele também é especialista em pegadas, botânica, geologia, química, anatomia, literatura e ainda é um incrível lutador. O primeiro romance de Sherlock Holmes foi uma espécie de flop, já que muitos editores se recusaram a publicar o livro. Algum tempo depois ele foi publicado, mas não vendeu tão bem assim. Um personagem que também serviu de influência e foi de extrema importância para Conan Doyle foi Auguste Dupin, personagem criado por Edgar Allan Poe, simplesmente o maior escritor de terror e suspense do mundo. Um personagem muito famoso em meio aos fãs de Sherlock Holmes é o seu irmão, Mycroft, que na verdade só aparece em duas histórias originais, The Bruce Partington Plans e The Greek Plans. De acordo com o Museu de Londres, as primeiras palavras escritas por Conan Doyle foram "a aterrorizante mulher correndo para o táxi". Lá pelos anos 1900, muitas pessoas estavam interessadas em interpretar Sherlock Holmes nos palcos. O mais dedicado e mais maluco foi escolhido, William Gillette. Ele, em uma produção de 1900, injetou algumas substâncias, nada legais ao vivo. Dentro de 2 anos, Conan Doyle já estava de saco cheio do detetive e decidiu matá-lo. Ele o matou na história The Final Problem, ou O Último Problema, fazendo-o cair de um precipício. Porém, pouquíssimas pessoas gostaram da morte do detetive e todos os fãs estavam pressionando Conan Doyle para que Sherlock retornasse às histórias. A primeira pessoa a discutir com o escritor foi sua própria mãe, dizendo que ainda havia muitas oportunidades para o detetive. Porém, O Último Problema definitivamente não foi o último. Conan Doyle decidiu produzir várias outras histórias, como O Cão dos Bakersville,
Há, ao todo, mais de 60 romances e contos dentro do cânone de Sherlock Holmes. Robert Downey Jr., o ator do Grande Homem de Ferro, já atuou como Sherlock Holmes, com Jude Law sendo seu companheiro de tela. O Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. foi inclusive nocauteado por outro ator durante uma cena de luta. O outro ator o jogou em uma mesa e ele caiu do outro lado, totalmente nocauteado. Os americanos tiveram a incrível ideia de dar uma drástica mudada na história do Sherlock Holmes e criaram um seriado de TV chamado Elementary na CBS. Porém, o Sherlock é interpretado por Johnny Lee Miller e mora em Nova York, não em Londres. Isso não parece nada demais, mas eles também decidiram mudar o Dr. Watson, que nesse seriado é uma moça e se chama Joan Watson. Segundo as palavras de Conan Doyle, Moriarty é um Napoleão do crime, é tido como um nêmesis de Sherlock e é quem o mata no conto O Último Problema. Mesmo sendo um personagem, teoricamente, muito conhecido, ele só aparece nesse conto e em mais um. Provavelmente o fato menos conhecido é que Sherlock Holmes tem um grande inimigo francês chamado Arsène Lupin. Lupin é um bandido extremamente talentoso, especialista em disfarces e em forjar caligrafias, sem contar que passa despercebido 99,99% das vezes. O autor de Arsène Lupin, Maurice Leblanc, chegou a utilizar o nome Sherlock Holmes, mas levou um processo e a única coisa que fez o inverter as sílabas para Herlock Sholmes. Neil Gaiman escreveu uma história chamada A Study in Esmeralda, no qual o personagem principal resolve um caso de assassinato com, aparentemente, Moriarty como detetive. Isso foi considerado uma forte sugestão de que talvez o assassinato em questão seja o de Sherlock e Watson. Os filmes de Sherlock foram indicados para 42 prêmios e ganhou 24 deles, incluindo o BAFTA pelo melhor filme de drama. A série Sherlock da BBC deveria ter inicialmente apenas 6 episódios de 1 hora. Porém, os roteiristas acharam que isso não seria o suficiente para desenvolver de uma maneira envolvente os personagens e as histórias. Então, eles decidiram aumentar o tempo dos episódios de 60 para 90 minutos. Os pais de Benedict Cumberbatch, que interpreta Sherlock na série da BBC, realmente atuaram como os pais de Sherlock e Mycroft na série. E para manter tudo dentro da família, a esposa de John Watson, Mary, é interpretada pela esposa do próprio ator do personagem, Amanda Ebbington. Isso aconteceu pois Martin Freeman, que interpreta John Watson, diz que ele não atuaria na série que sua esposa não estivesse lá com ele. O diretor Mark Gatiss tentou de todas as formas convencer o produtor e roteirista Steven Moffat de que Mycroft tinha truques secretos escondidos em seu guarda-chuva. Mas todas as tentativas falharam, tendo em vista que Mark queria que o guarda-chuva servisse como uma espécie de escudo e arma, e tantas outras coisas. Mark Gatiss não visitava o set diariamente, e por isso, quando os atores o viam lá, eles tinham certeza absoluta de que algo não estava certo, já que ele só aparecia lá para resolver problemas. Benedict Cumberbatch leu todos os contos e romances de Conan Doyle, como uma preparação para interpretar o personagem. Porém, Andrew Scott, que interpreta Moriarty, fez o contrário e não leu nada. Sherlock Holmes nunca teve uma parceira romântica e nunca pareceu, mesmo que minimamente, interessado nisso, já que, segundo ele mesmo, já disse que sentimentos são um defeito químico encontrado no lado perdedor. Porém, uma única mulher era capaz de mexer com ele. Ela apareceu em apenas um conto, mas foi citada algumas vezes pelo detetive. Seu nome era Irene Adler, e ela o comoveu tanto com sua inteligência que, após aquele caso, ele sempre se referia a ela como a mulher. Isso nunca foi confirmado pelo autor original, mas vários especialistas e pesquisadores dizem que há uma chance de Sherlock Holmes ser um sociopata. Ele aparenta ser extremamente reservado e antissocial, sem contar que, mesmo sendo reservado, é possível perceber que ele é um ótimo manipulador e muito cativante aos olhos de outras pessoas. Ele também parece não sentir empatia pelas pessoas. Faria qualquer coisa que fosse necessária para atingir seus objetivos e não tem medo nem sente hesitação ao ofender outras pessoas. A técnica de Lossy, ou como é mais conhecida, Palácio Mental, é uma técnica de memorização utilizada por Holmes para aprender e memorizar informações importantes. E não importa que tipo de informação, dados de clientes, casos em que ele já trabalhou, livros que leu, lugares em que esteve, ele lembra de tudo, apenas usando essa incrível técnica. Mas me conta aí, o que você achou do vídeo, hein? Corre aí pros comentários, conta pra gente se você conhecia essas curiosidades, ou se a maioria você não conhecia. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Até a próxima, valeu, tchau!